Existe uma carta de Paulo, que ele confessa ter escrito com muitas lágrimas. 2 Cor 2:4. Não são lágrimas de fraqueza, mas de um amor ferido que se recusa a abandonar os seus. Nesta mensagem, vamos entrar no coração de um apóstolo, que corrige chorando, adverte amando e espera restaurar pela verdade. Vivemos dias em que a correção é vista como dureza, e o confronto como falta de amor. Com Paulo, aprendemos o contrário. Amor sem verdade adoece, verdade sem amor endurece. A carta chorada é o lugar onde essas duas forças se abraçam. A igreja que Paulo gerou se tornou, em certos momentos, a que mais o feriu. Falsos mestres, divisões e escândalos. O choque, mesmo ferido, ele não desiste. Em vez de silenciar, ele escreve chorando, para salvar. Ao atravessar esta carta, você descobrirá como Deus usa lágrimas para lavar a igreja, como a disciplina cura, como o perdão fecha portas ao diabo e como a consolação do Pai visita quem se gasta pelos irmãos. Fique até o fim. Esta palavra é um espelho para líderes, intercessores e pais espirituais, e um chamado à maturidade para toda a igreja. Talvez Deus te peça hoje: escreve, ainda que seja chorando. Corinto era uma cidade pulsante, cosmopolita, próspera e perigosamente sedutora. A igreja nasceu ali quase como um milagre no meio de portos, templos pagãos, comércio ruidoso e moralidade frouxa. O evangelho floresceu. Paulo viu com os próprios olhos o poder de Deus libertando, sarando, batizando de esperança homens e mulheres que não tinham história com o Deus vivo. Ele o gerou no espírito. E quem gera, ama de um jeito que não desaprende. Mas a mesma cidade que assistiu à graça também ofereceu armadilhas. Divisões começaram a surgir como rachaduras num vaso recém-queimado. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. A maturidade dava lugar a partidarismos. Escândalos morais foram tolerados como se Cristo aprovasse o que a própria consciência reprovava. Falsos apóstolos sopravam elogios venenosos, deslegitimando a autoridade de Paulo e vendendo um evangelho mais palatável, menos cruz, mais aplauso. Paulo responde primeiro com uma carta firme, o que chamamos de Mur Coríntios. Ele confronta pecados, alinha a mesa do Senhor, corrige o uso dos dons, ajusta a adoração. É a voz do pastor que não negocia o evangelho. E ainda assim, o coração de Corinto permanece em tensão. Há arrependimento, sim, mas também mágoa. Há quem ame a verdade, e há quem prefira a versão mais confortável da fé. O amor de Paulo, então, é provado no ponto mais sensível. Ele precisa corrigir gente que ama, e sabe que pode perdê-la no processo. É aqui que nasce a carta chorada. Ele próprio confessa: em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que vos tenho em grande medida. O que move sua pena não é ressentimento, é amor. O que um pai faz quando o filho se inclina ao abismo? Grita, adverte, estende os braços, chora e escreve, não para descarregar ira, mas para impedir a queda. As lágrimas de Paulo revelam uma teologia que não cabe em slogans. A igreja é corpo. Quando um membro adoece, o corpo inteiro sente. Quando um irmão cai, a comunhão inteira se fere. Por isso, ele não trata pecados como incidentes isolados, mas como feridas que, se não forem limpas, infectam o todo. A carta chorada é a antisséptica do céu. Arde quando toca, mas impede a gangrena que roubaria a vida. Há quem confunda dureza com coragem. Paulo nos mostra outra coisa, a coragem que chora. Ele não edifica sua autoridade na frieza, edifica no sacrifício. Não se protege por trás de um título, expõe o peito. Não escreve para ter razão, mas para salvar a relação. A autoridade que Deus reconhece é a que sangra por quem conduz. Líderes que nunca choram por suas ovelhas podem falar alto, mas pesam pouco no céu. O pano de fundo é ainda mais delicado.
Havia ofensas pessoais contra Paulo, ataques à sua integridade, murmúrios que tentavam divorciar o coração da igreja do coração do seu pai espiritual. Ele poderia reagir com silêncio ressentido, ou com vingança. Em vez disso, responde com lágrimas. Porque aprendeu com Cristo, que chorou sobre Jerusalém e amou até os que o feriram. Paulo não cede ao cinismo. Ele insiste no amor, aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E há um segredo aqui, para toda a comunidade de fé: a santidade não sobrevive onde a verdade é silenciada para preservar relações, e as relações não sobrevivem onde a verdade é dita sem amor. A carta chorada é o lugar em que santidade e família se abraçam. É a ponte que o apóstolo constrói para que pecadores arrependidos voltem a atravessar sem afundar na culpa, e para que a igreja aprenda a ser casa que cura e não tribunal que apedreja. Corinto doeu em Paulo, e Paulo decidiu doer de volta em amor. Escreveu com lágrimas para que a igreja chorasse pelos motivos certos, não pela ferida do orgulho, mas pela ferida do pecado, não pelas perdas do eu, mas pelas perdas da comunhão. Ele sabia se a carta os fizesse chorar por um pouco, poderia livrá-los de um pranto muito maior depois. Melhor a dor que cura do que a paz que mata. No fim, este capítulo nos coloca diante de um espelho. O que fazemos com quem erra? O que fazemos quando a casa racha? Fugimos, posamos de neutros, alimentamos facções, ou assumimos o risco de amar corrigindo e de corrigir amando? Paulo nos convida a um caminho mais difícil e mais santo. Às vezes a única forma de manter viva uma igreja é escrever chorando. As lágrimas de Paulo não eram expressão de fragilidade emocional descontrolada. Eram ferramentas espirituais. Elas não brotavam apenas da dor pela rebeldia de alguns irmãos em Corinto, mas do peso de interceder por uma igreja inteira que corria risco de perder a pureza do Evangelho. Quando Paulo chorava, ele não estava apenas desabafando, estava orando. Suas lágrimas carregavam petições, confissões, súplicas. Cada gota que caía era um clamor silencioso. Senhor, não permita que se desviem. Toca o coração deles antes que o inimigo os leve para longe. Aqui está um ponto que muitos líderes e cristãos não entendem. Corrigir sem interceder é construir sobre areia. Palavras podem ser certas, mas se não forem acompanhadas por oração, não penetram no coração endurecido. Paulo sabia disso. Ele não confiava na própria eloquência, mas no poder de Deus que responde a um coração quebrantado. Por isso, antes de enviar a carta, ele a molhou em oração. Essa intercessão não era leve. Não era um Senhor, abençoa os irmãos dito às pressas. Era um gemido que lembrava as dores de parto, como ele mesmo descreve aos Gálatas. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Quem nunca carregou no espírito a aflição por um irmão caído, talvez não entenda a intensidade desse clamor. Paulo chorava como quem segura alguém à beira do abismo, sabendo que um movimento errado pode significar a queda fatal. E por que essa intensidade? Porque ele sabia que o pecado não tratado cria raízes profundas. Naquele momento a igreja de Corinto lidava com divisões, orgulho, escândalos morais e uma resistência crescente à autoridade apostólica. Cada uma dessas brechas era uma porta aberta para o inimigo. Paulo não intercedia apenas para que eles melhorassem. Ele intercedia para que Satanás não tivesse vantagem sobre eles. Ele mesmo afirma em 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Quando Paulo chorava, ele não se lamentava como quem perdeu a esperança. Pelo contrário, suas lágrimas eram sementes de esperança. Ele cria que Deus podia transformar corações e restaurar relacionamentos. O choro não era de derrota, mas de batalha. Como Jesus que, ao chorar sobre Jerusalém, não estava desistindo da cidade, mas expressando o amor persistente que ainda oferecia redenção, Paulo derramava lágrimas com o mesmo espírito.
É o amor que se recusa a desistir, mesmo quando o cenário parece perdido. Há também um aspecto pessoal aqui. Paulo sabia que a correção poderia ser mal interpretada. Ele corria o risco de ser visto como autoritário, duro ou insensível, mas ainda assim escolheu falar. Isso porque para ele, o maior perigo não era perder a aprovação das pessoas, e sim vê-las perdendo a comunhão com Cristo. Líderes frágeis fogem da correção para preservar a própria imagem. Líderes bíblicos arriscam a imagem para preservar a vida dos que conduzem. E há um detalhe precioso: a intercessão de Paulo não se limitava a palavras ou lágrimas. Ela se expressava também em estratégias espirituais. Ele sabia a hora de confrontar publicamente e a hora de chamar ao perdão. No caso do homem disciplinado em Corinto, provavelmente o mesmo de 1 Coríntios 5, Paulo exorta agora a perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja consumido por excessiva tristeza. 2 Cor. 2:7. Ou seja, o mesmo apóstolo que ordena disciplina severa, é o que se apressa em restaurar o arrependido. Isso é o coração de Deus. A disciplina não é para destruir, mas para curar. Nós, muitas vezes, queremos resolver conflitos apenas com argumentos lógicos, esquecendo que a verdadeira mudança vem de dentro, e só o Espírito Santo pode operar essa obra. Paulo nos lembra que a correção verdadeira é feita de 2 tijolos, verdade e intercessão. A verdade sem intercessão endurece, a intercessão sem verdade adia a cura. Imagine o cenário espiritual naquele momento: falsos apóstolos tentando desacreditar Paulo, a igreja dividida, pessoas magoadas, um líder distante fisicamente, escrevendo de outro lugar. O diabo tinha um campo fértil para semear mais confusão, mas as lágrimas de Paulo eram como uma barreira invisível, cercando aquela comunidade. Ele cria que Deus podia usar a carta para quebrar resistências e reacender o amor que unia aquele corpo. No fundo, esse capítulo nos ensina que o peso espiritual da correção só pode ser carregado por quem ama o suficiente para chorar e orar. Muitos querem apontar erros, poucos querem pagar o preço de interceder até ver o irmão restaurado. E esse é o chamado que Paulo nos deixa: não basta ver o pecado, é preciso levar o pecador até a presença de Deus, mesmo que seja com lágrimas. Por isso, quando lemos que Paulo escreveu com muitas lágrimas, não devemos imaginar apenas um homem triste. Devemos ver um guerreiro ajoelhado, lutando por um povo que poderia muito bem virar-lhe as costas. Devemos lembrar que muitas vezes, as lágrimas mais silenciosas são as armas mais poderosas no reino de Deus. E devemos nos perguntar: quando foi a última vez que chorei por alguém que se afastou? Quando foi a última vez que minhas palavras de correção foram temperadas com oração intensa e amor genuíno? As lágrimas de Paulo não ficaram no papel. Elas subiram como incenso diante de Deus e se tornaram parte da resposta que restauraria corações. Esse é o peso espiritual da correção. Não é apenas falar a verdade, mas carregar o irmão até o trono da graça, ainda que seja chorando o caminho todo. O amor verdadeiro não é cúmplice do pecado. Ele não fecha os olhos diante da injustiça, não acoberta o erro para manter a aparência de paz. Paulo sabia disso. Ao escrever aos Coríntios, ele não estava apenas expondo falhas, estava demonstrando a forma mais alta de amor, a que prefere ser mal interpretada a deixar alguém se perder. É fácil amar de longe, sorrir e dizer que Deus cuide. Difícil é amar o suficiente para entrar no meio da tempestade e dizer: isso precisa mudar. Quando Paulo escreve: vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesseis o amor que vos tenho em grande medida, ele desmonta a falsa ideia de que a correção é sinal de dureza. Pelo contrário, corrigir exige mais amor do que simplesmente elogiar. Ele estava lidando com uma igreja marcada por divisões, orgulho espiritual, casos graves de imoralidade e uma perigosa abertura para falsos mestres. Silenciar diante disso seria, para ele, um ato de covardia espiritual. A coragem de Paulo não vinha de um temperamento explosivo ou de gosto por confrontos. Ela vinha de uma convicção inabalável: a santidade da igreja não é opcional.
Uma comunidade que se diz povo de Deus precisa refletir o caráter de Deus. E se há pecado no arraial, o chamado é para que seja tratado à luz, para que a comunhão seja restaurada. O apóstolo entendia que a tolerância com o pecado é como fermento, parece pequena, mas logo leveda toda a massa. No contexto de Corinto, havia ainda o desafio da distância. Paulo não podia simplesmente visitar e resolver pessoalmente. Ele sabia que sua carta chegaria primeiro aos líderes, depois seria lida diante da congregação. Isso significava que cada palavra precisava ser medida, dura o suficiente para acordar os indiferentes, mas suave o bastante para não esmagar os quebrantados. Essa tensão é a essência da disciplina cristã, firmeza e compaixão caminhando juntas. E porque poucos têm coragem de agir assim, porque a correção verdadeira sempre tem um custo. Paulo sabia que poderia ser rejeitado, acusado de arrogância, ou até substituído por falsos líderes mais agradáveis aos ouvidos. Mas para ele, perder prestígio era um preço pequeno diante do risco de ver irmãos perderem a fé. Aqui está uma lição para nós: o amor que não confronta é apenas conveniência disfarçada de bondade. O amor de Paulo levava a escrever sobre assuntos que mexiam com as bases da igreja. Ele não evitava temas delicados como disciplina, arrependimento e restauração. Na verdade, ele os colocava no centro, pois sabia que sem arrependimento não há verdadeiro evangelho. E ainda que suas palavras pudessem trazer tristeza temporária, ele cria que essa tristeza, segundo Deus, produziria arrependimento para a salvação, sem remorso. Isso ele mesmo escreve em 2 Coríntios 7. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Esse é outro ponto importante. Paulo não estava tentando vencer uma discussão, mas ganhar um irmão. Em tempos de debates acalorados e redes sociais, é fácil usar a verdade como arma para provar que estamos certos. Mas o apóstolo não buscava vitória argumentativa, buscava reconciliação. Por isso, mesmo quando escrevia duramente, fazia questão de reafirmar seu amor e lembrar aos irmãos que eram sua alegria e coroa. Na prática, o que vemos é um líder que ama tanto que prefere correr o risco de ser mal visto a permitir que vidas se percam. Ele entende que a correção é uma das maiores expressões de lealdade a Cristo e de amor ao próximo. Hebreus 12:6 nos lembra que o Senhor disciplina a quem ama. Se o próprio Deus corrige seus filhos por amor, como poderíamos nós, líderes ou irmãos na fé, evitar a correção por medo de desconforto? Há também um aspecto espiritual mais profundo. O confronto amoroso é uma das armas mais eficazes contra a ação do inimigo. Satanás se alimenta do silêncio cúmplice, prospera onde não há clareza e fortalece suas correntes, onde ninguém ousa nomear o pecado. Quando Paulo escreve, ele rompe essa cadeia, trazendo luz para onde havia sombras, e onde a luz entra, as trevas são forçadas a recuar. O resultado esperado não era apenas que os coríntios mudassem de comportamento, mas que entendessem o coração por trás da carta. Paulo queria que eles percebessem que cada palavra dura vinha de um coração que os carregava em oração, que se alegrava com seus avanços e sofria com suas quedas. Essa é a marca de um verdadeiro pastor, não apenas falar de amor, mas amar de forma que até a correção seja prova dele. Por isso, ao olharmos para este capítulo, precisamos nos perguntar: será que temos coragem de amar assim? Ou temos preferido um amor estéril, que evita conflitos para preservar o próprio conforto? Paulo nos convida a um amor robusto, que não se intimida diante do pecado, mas também não perde a ternura ao corrigi-lo. Um amor que enfrenta a dor temporária, para evitar a tragédia eterna. No fim, a coragem de não silenciar nasce da convicção de que vale a pena lutar pelo outro, mesmo que isso nos custe lágrimas, noites de oração e até incompreensão. Porque o amor verdadeiro não é apenas sentimento, é sacrifício. Quando a disciplina é aplicada com amor, o objetivo nunca é destruir, mas restaurar. Paulo, ao escrever sua carta com lágrimas, não estava apenas apontando feridas, estava preparando o terreno para que a cura fosse possível. E aqui está um dos maiores paradoxos da vida cristã muitas vezes.
A restauração começa pelo desconforto. Assim como um médico precisa limpar uma ferida, mesmo que isso cause dor momentânea, o apóstolo sabia que era necessário expor o pecado para que a graça pudesse operar plenamente. Nos bastidores dessa carta, há algo profundamente humano e pastoral. Paulo não escreve como um juiz frio, que apenas pronuncia sentenças, mas como um pai espiritual que sente a ausência de seus filhos. Ele está longe de Corinto, mas cada relato que chega até ele sobre divisões, imoralidade e soberba espiritual aperta seu coração. Ele carrega aquele povo em oração, e cada notícia de desvio é como uma punhalada na alma. Essa dor não o leva à indiferença, mas à ação, mesmo que a ação custe sua própria imagem. O mais impressionante é que Paulo não se satisfaz em apenas ver o erro corrigido. Ele quer ver corações restaurados, relacionamentos reatados e a comunhão reestabelecida. A disciplina, para ele, é um meio, não um fim. É como se dissesse: eu não quero apenas que vocês parem de pecar, eu quero que vocês voltem a andar com Cristo de forma pura e íntegra. Essa é uma diferença fundamental entre o legalismo e o verdadeiro cuidado pastoral. O legalismo se contenta com comportamentos modificados. O amor pastoral busca transformação interior, e Paulo sabe que a restauração verdadeira é uma obra do Espírito Santo. Ele pode escrever cartas, dar instruções e até corrigir com firmeza, mas somente o Espírito pode quebrar corações endurecidos e trazer arrependimento genuíno. É por isso que, mesmo ao corrigir, ele ora. Sua confiança não está na eloquência das palavras, mas no poder de Deus para usá-las como instrumento de redenção. Aqui encontramos também a dimensão comunitária da restauração. Na igreja de Corinto, o pecado de um afetava todos. A disciplina aplicada a um irmão não era apenas para seu bem individual, mas para proteger toda a congregação, e da mesma forma, a restauração de um membro trazia alegria para todos. É por isso que Paulo escreve depois que a tristeza deles resultou em arrependimento. Ele se alegra, não porque eles sofreram, mas porque o sofrimento foi segundo Deus e gerou vida. A tristeza mundana leva ao desespero, a tristeza segundo Deus leva à salvação. A restauração, no entanto, não significa ignorar o passado como se nada tivesse acontecido. Ela exige reconciliação, reconquista da confiança e reafirmação do compromisso com a verdade. Paulo sabe que uma ferida mal cicatrizada pode se abrir novamente. Por isso, ele insiste na vigilância espiritual. Restaurar não é apenas trazer de volta, é trazer de volta de forma saudável, fortalecida e mais madura. E aqui está a beleza do Evangelho em ação. A alegria de Paulo não vem apenas do arrependimento dos coríntios, mas de ver que aquele arrependimento produziu frutos. Eles não apenas se entristeceram, eles mudaram, eles tomaram atitudes para corrigir o que estava errado. E essa transformação era a prova de que Deus estava agindo no meio deles, apesar das falhas. Paulo nos ensina que a dor da correção e a alegria da restauração são partes inseparáveis do ministério. Não há ressurreição sem cruz. Não há cura sem diagnóstico. Não há vida sem que antes haja morte para o pecado. Esse processo, embora difícil, é o que mantém a igreja viva e saudável. E essa lição não vale apenas para a igreja como instituição, mas também para nossas relações pessoais. Quantas vezes evitamos conversar sobre um problema por medo de ferir? Quantas vezes preferimos manter a aparência de paz, mesmo sabendo que por dentro algo está morrendo? Paulo nos mostra que a verdadeira paz é fruto da verdade e que a restauração é uma vitória que vale cada lágrima derramada no processo. No final, quando a restauração acontece, a alegria é dupla. A alegria por ver um irmão de volta ao caminho, e a alegria por saber que a verdade triunfou sobre a mentira, que a luz venceu as trevas. E essa alegria, Paulo deixa claro, é compartilhada não apenas na terra, mas no céu. Jesus mesmo disse que há festa entre os anjos quando um pecador se arrepende. E essa festa começa no coração daqueles que ousaram amar o suficiente para não desistir. Por isso,
A carta de Paulo, que foi escrita chorando, não é apenas um registro de dor, é também um testemunho de que vale a pena suportar a dor da correção para experimentar a alegria da restauração. É um lembrete de que a disciplina, quando encharcada de amor e guiada pelo Espírito, não destrói, ela salva. Há algo profundamente sagrado nas lágrimas que são derramadas por causa do cuidado pastoral. Elas não são fruto de fraqueza, mas de amor. Quando Paulo escreve chorando, ele não o faz por autopiedade ou porque teme perder sua posição de apóstolo. Ele chora porque seu coração está ligado às pessoas que Deus colocou sob sua responsabilidade espiritual. Cada nome, cada rosto, cada história de vida, tudo isso pesa sobre seus ombros como uma carga que ele escolheu carregar por amor a Cristo. Na cultura de hoje, muitas vezes associamos liderança à dureza, à postura inflexível e ao distanciamento emocional. Mas Paulo nos mostra outro tipo de liderança, aquela que é forte o suficiente para ser vulnerável e corajosa o suficiente para mostrar que sente. Suas lágrimas não diminuem sua autoridade. Pelo contrário, elas a autenticam. Ele não é um chefe distante que apenas dá ordens. Ele é um pai espiritual que sofre quando seus filhos sofrem e se alegra quando eles prosperam espiritualmente. Essas lágrimas também são fruto de uma visão espiritual que enxerga além do momento presente. Paulo não está apenas preocupado com a situação atual da igreja em Corinto. Ele vê o perigo eterno que certos caminhos podem trazer. Quando um pastor verdadeiro chora, suas lágrimas carregam o peso do que poderia acontecer se o rebanho continuar se desviando. Ele sente a urgência da advertência, como quem vê um incêndio e corre para acordar quem ainda está dormindo. As lágrimas de Paulo revelam um amor sacrificial. Ele poderia ter se afastado, decidido que aquela igreja dava trabalho demais e focar em outros lugares mais receptivos. Mas o amor verdadeiro não escolhe apenas os caminhos fáceis. Ele insiste, permanece, escreve, ora e, se preciso, sofre. E aqui vemos um reflexo claro de Cristo, o bom pastor que chorou sobre Jerusalém, porque sabia que a cidade caminhava para a destruição. Paulo, como imitador de Cristo, compartilha desse mesmo coração. Há também uma dimensão pedagógica nessas lágrimas. Elas não são apenas expressão de emoção, mas também um ensino silencioso. Elas mostram que o ministério não é mecânico, que lidar com almas não é como gerenciar uma empresa. O trabalho pastoral é profundamente humano e espiritual e envolve sentir junto com as pessoas, entrar em suas dores e esperanças. Quando a igreja vê seu líder chorar, ela entende que o evangelho não é apenas teoria, mas vida. Essas lágrimas ainda carregam um poder transformador. Muitas vezes, palavras duras podem ser rejeitadas, mas quando são acompanhadas por sinais claros de amor e compaixão, elas encontram espaço no coração. Os coríntios poderiam ter ignorado as advertências de Paulo, mas é difícil ignorar alguém que está disposto a sofrer por você. As lágrimas quebram barreiras que a argumentação sozinha não consegue derrubar. E é importante notar que essas lágrimas não são sinal de desespero, mas de esperança. Paulo chora porque acredita na possibilidade de mudança. Se ele não tivesse esperança de que os coríntios poderiam ser restaurados, suas lágrimas não fariam sentido. Ele escreve e ora porque acredita que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Sua vulnerabilidade é sustentada por uma confiança inabalável no agir divino. As lágrimas de um pastor verdadeiro também denunciam a superficialidade de muitos ministérios modernos. Vivemos em um tempo onde a imagem muitas vezes vale mais que a essência, e onde líderes espirituais podem se esconder atrás de palcos, luzes e discursos motivacionais, sem se envolver de verdade com as ovelhas. Paulo não tinha palco, mas tinha um coração inflamado pelo evangelho. Ele não tinha microfones ou redes sociais, mas tinha lágrimas sinceras que Deus transformava em palavras eternas. Por fim, as lágrimas de Paulo são um chamado para que todos nós, líderes e membros da igreja, aprendamos a sentir o peso da vida espiritual uns dos outros. A fé cristã não é um caminho individualista.
Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. E talvez o maior sinal de maturidade espiritual seja justamente esse: a capacidade de chorar com quem chora e lutar pela restauração de quem está caído. Quando entendemos isso, passamos a ver a carta de Paulo não como um documento antigo, mas como um testemunho vivo de que o amor verdadeiro está disposto a se derramar até a última lágrima, se isso significar trazer alguém de volta para os braços do Pai. Quando lemos a carta que Paulo escreveu chorando, é impossível não perceber que ela se torna um espelho diante de nós. Não se trata apenas de um registro histórico sobre a igreja de Corinto. Trata-se de uma mensagem viva, capaz de revelar o estado espiritual da igreja e do coração humano em qualquer época. Aquilo que partiu o coração de Paulo ainda parte o coração de Deus hoje, porque os problemas mudam de forma, mas a essência deles permanece. Naquela época, havia divisões, arrogância, tolerância com o pecado e desprezo pela verdadeira santidade. Hoje, vemos igrejas repletas de atividades, mas pobres de arrependimento, líderes ocupados, mas poucos dispostos a interceder, até que lágrimas caiam no chão. Crentes que conhecem versículos, mas não conhecem o Deus que os inspirou. A carta de Paulo ecoa como um chamado urgente para examinarmos se nossa fé é apenas de palavras ou se ela tem raízes profundas. O que torna essa carta um espelho tão incômodo é que ela não fala apenas sobre os outros, ela fala sobre nós. É fácil apontar o dedo para a igreja de Corinto e imaginar que nós faríamos melhor. Mas Paulo não escreveu para alimentar o orgulho dos leitores. Ele escreveu para que todos, inclusive nós, nos colocássemos diante de Deus e perguntássemos: estou vivendo de acordo com o Evangelho ou estou apenas me acomodando na aparência de piedade? Esse confronto é necessário porque vivemos em uma geração que aprendeu a suavizar o Evangelho para que ele seja mais aceitável ao mundo. Retiramos a cruz da mensagem, diminuímos a seriedade do pecado e transformamos a graça em uma permissão para continuar na mesma vida. Paulo, no entanto, mostra que o amor verdadeiro não fecha os olhos para a verdade. Ele não suaviza a mensagem para evitar ofensas. Ele fala com lágrimas, mas fala com clareza. E aqui está um ponto decisivo. A carta de Paulo nos mostra que a verdadeira liderança espiritual não busca aplausos, mas transformação. Ele sabia que algumas pessoas ficariam ofendidas, que alguns poderiam se afastar, mas ele também sabia que sem confrontar o pecado, não há arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação, e sem salvação, não há vida eterna. Paulo não tinha medo de perder membros, tinha medo de perder almas. Quando olhamos para nossa geração, percebemos que a carta chorada de Paulo também denuncia nossa superficialidade espiritual. Somos rápidos para debater nas redes sociais, mas lentos para dobrar os joelhos em oração. Queremos milagres e prosperidade, mas evitamos o caminho estreito que leva à santidade. A carta é um espelho que não apenas reflete, mas expõe, e essa exposição incomoda, porque nos obriga a mudar. Talvez o maior perigo que enfrentamos hoje seja a mesma cegueira espiritual que Paulo viu nos Coríntios, achar que estamos bem quando na verdade estamos distantes do coração de Deus. A carta é um chamado para acordarmos do sono espiritual, para entendermos que o cristianismo não é um adorno cultural, mas um chamado para morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Por isso, ao ler essas palavras, precisamos fazer uma escolha. Vamos fechar o livro e continuar como estamos, ou vamos deixar que essa carta, escrita há quase 2000 anos, nos quebre e nos reconstrua? O espelho de Paulo não serve para alimentar culpa estéril, mas para gerar arrependimento vivo. Ele quer que vejamos a verdade para que possamos ser transformados por ela, e talvez seja por isso que, mesmo chorando, ele escreveu, porque Paulo sabia que uma carta assim poderia atravessar gerações, cruzar fronteiras e alcançar corações endurecidos. Ele sabia que o Evangelho não é limitado pelo tempo,
e que a palavra inspirada por Deus tem o poder de falar a cada geração como se tivesse sido escrita hoje. O maior perigo para nós não é ignorar a carta por falta de conhecimento, mas lê-la sem permitir que ela nos mude. E se formos sinceros, veremos que muito do que entristeceu Paulo ainda entristece o Espírito Santo hoje. Por isso, precisamos nos aproximar desse texto não como estudiosos frios, mas como filhos que querem ouvir a voz do Pai, mesmo que ela venha acompanhada de correção. A carta chorada de Paulo, quando se torna espelho para nós, nos convida a um cristianismo real, não o da aparência, mas o da entrega, não o das palavras bonitas, mas o das vidas transformadas. O que faremos com esse convite definirá não apenas o rumo da igreja, mas também o destino eterno de nossas almas. Ao chegar ao final da carta, sentimos o peso das palavras de Paulo como quem segura uma chama nas mãos. Não são palavras escritas para impressionar, mas para salvar. Não são construções poéticas para agradar ao ouvido, mas flechas afiadas para alcançar o coração. Ele sabe que pode ser a última vez que aqueles irmãos ouvirão algo dele, e por isso, cada frase é carregada de urgência, amor e verdade. Paulo escreve chorando, porque vê a distância entre o que a igreja poderia ser e o que ela realmente está vivendo. Ele enxerga dons desperdiçados, chamados negligenciados, e um amor por Cristo que foi trocado pela busca de si mesmo. Esse é o motivo das lágrimas. A perda espiritual não é medida em templos vazios, mas em corações frios. Para Paulo, uma igreja cheia de pessoas, mas vazia de arrependimento. É um campo de batalha onde o inimigo já venceu, sem disparar uma flecha. No chamado final, ele não oferece estratégias humanas ou programas elaborados. Ele aponta para o único caminho seguro, voltar-se para Cristo com todo o coração. É um chamado para abandonar a vida dupla, romper com a tolerância ao pecado e deixar que a santidade de Deus seja novamente o padrão e não a exceção. É como se dissesse: vocês ainda têm tempo, o arrependimento é a porta aberta agora. Não a deixem se fechar. O tom da carta lembra o de um pai que vê o filho prestes a cair em um precipício. Não há espaço para indiferença, não há tempo para discursos suaves. Paulo clama, implora e adverte. Ele sabe que o verdadeiro arrependimento não é remorso momentâneo, mas uma mudança profunda de direção. Sabe também que, sem esse retorno genuíno, não há promessa de vida eterna, por mais religiosa que a pessoa pareça. E aqui está algo que incomoda a muitos. Paulo não suaviza a verdade para não perder ouvintes. Ele prefere perder seguidores a perder a fidelidade a Cristo. Essa é uma marca da verdadeira liderança espiritual. Coragem para falar o que é necessário, mesmo que doa. O chamado final de Paulo é radical porque o Evangelho é radical. Não há meio termo entre luz e trevas, entre Cristo e o mundo. Ele deixa claro que não basta ter começado bem, é preciso terminar fiel. Ao ler essas últimas linhas, percebemos que o choro de Paulo não é apenas pelo estado da igreja de sua época, mas pelo estado de todo o coração que se afasta de Deus. Ele está falando também conosco. Hoje, vivemos em tempos onde a distração é abundante, onde a fé é trocada por conforto e onde a voz de Deus é abafada pelo barulho das nossas vontades. E é por isso que o eco desse chamado ainda ressoa: voltem-se para o Senhor, enquanto há tempo. O chamado final de Paulo é, na verdade, um convite à vida. Ele sabe que a correção dói, mas que ela salva. Sabe que a disciplina pode humilhar o orgulho, mas também restaura a alma. Ele prefere ver os irmãos feridos pela verdade do que acariciados por uma mentira que os leve à morte eterna. Essa carta não é um memorial de fracassos, mas um manual de restauração. Se a igreja, se nós dermos ouvidos a esse clamor, encontraremos o mesmo Deus que, ao longo da história, sempre esteve disposto a perdoar, restaurar e avivar o seu povo. O chamado final de Paulo nos leva de volta ao primeiro amor, ao evangelho puro, à comunhão sincera, à santidade que não negocia com o pecado. E é aqui que o choro de Paulo se transforma em esperança. Ele sabe que ainda há tempo para alguns, que a graça de Deus ainda está aberta, que o Espírito Santo ainda convence e transforma.
Sua carta termina como um apelo de última hora. Não endureça o seu coração. Não adie a decisão que pode mudar sua eternidade. Não troque a glória futura por um momento passageiro. Talvez seja por isso que essa carta, escrita há tantos séculos, ainda nos encontra onde estamos. Porque a necessidade é a mesma, precisamos voltar. E o Cristo que Paulo pregava ainda é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O chamado final não é para alguns, é para todos. O choro de Paulo é, no fundo, o choro de Deus, desejando que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se ouvirmos e obedecermos, a carta que começou com lágrimas pode terminar com alegria. Mas isso depende da nossa resposta agora. Paulo já escreveu, já chorou, já advertiu. A escolha agora é nossa. Se essa mensagem falou ao seu coração, não a deixe passar. Comente abaixo o que Deus falou com você hoje. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama e se inscreva no canal para receber mais mensagens como esta. Continue conosco nessa jornada pela Palavra de Deus, assistindo aos próximos vídeos do canal Cartas de Paulo.